had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Estamos de volta. Estivemos aqui na segunda-feira, pós NBA House. Eu esqueci, inclusive, de dar vários recados, que eu peço desculpa, eu estava meio dormindo ainda. Porém, focada na vitória do Celtics. E agora voltamos para falar do jogo 3 e, novamente, com um convidado especial, mas com ela, né, que não participou do episódio de segunda-feira, que estava presa no trabalho. Veja só, né, como são as coisas. Eu sou muito criticada nesse podcast por trabalhar demais. Mas foi ela que ficou presa no trabalho, não participou do último podcast. Agatha, tudo bem? Hoje tá livre, né? Hoje tá livre para falar desse jogo 3. Eu tenho um chefe, Drica, de São Francisco, né? Torcedor do Warriors, inclusive. Coitado. E aí ele vive, né, no fuso horário de São Francisco, apesar de estar no Brasil nesse exato momento. Então essa hora para ele é meio que assim, pós-almoço, estamos começando a pegar o ritmo, né? E ele acha que a gente deve fazer o mesmo, todos os dias. Com alegria não aconteceu isso hoje. Então eu estou aqui, mas eu sei que você estava muito bem acompanhada de Camilo Pinheiro Machado, então assim, sei que não fiz tanta falta assim. Deixou em boas mãos, né? Deixou em boas mãos. E por falar em estar bem acompanhadas, hoje nós estamos muito bem acompanhadas. Inclusive, antes de a gente iniciar a gravação, eu disse que eu quero provocar ele, porque eu gosto de ver as reações dele com algumas narrativas que também me irritam. Então é muito bom não ser a única pessoa irritada com essas narrativas nesse podcast. Seja muito bem-vindo, Denis Botana, do Bola Presa. Se você não conhece, não ouve, pelo amor de Deus, saia da sua caverna e procure nesse exato momento para já favoritar. Seja muito bem-vindo à NBA das Minas, Denis. Muito obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui. Se a ideia é acabar com o pessoal das narrativas, se é detonar os loucos do asterisco, tô feliz por estar aqui. E aí, no meio do caminho, a gente fala do Celtics, né? O que restou, porque eles não param de ganhar. Por coincidência, né, vamos falar do Celtics, que não para de ganhar, ainda bem, inclusive há 34 dias não perde um jogo, 35 agora, né, não perde um jogo. E vamos aos números antes de a gente começar a falar, porque a gente vai falar desse jogo 3, vai falar do que pode acontecer no jogo 4, mas também vai falar sobre essa campanha do Celtics, porque, como eu disse, eu quero dar uma provocada no Denis para ver ele irritado, largando o microfone, saindo, correndo, como ele faz, com algumas narrativas que me irritam também, então é muito bom não ser a única pessoa irritada aqui. Jogo 3, né, primeiro jogo em Dallas, 106-99 para o Boston Celtics, que continua invicto fora de casa nesses playoffs, né, não perdeu nenhum jogo, os únicos 2 jogos que perdeu nos playoffs desde a primeira rodada foram no TD Garden, os dois jogos, 2 contra o Miami Heat e contra o Cleveland Cavaliers, e colocou o Dallas Mavericks aí completamente contra a parede, podendo ser varrido na final da NBA nessa sexta-feira no jogo 4. Falando em números, vou trazer rapidinho aqui, Denis, a gente traz rapidinho os números, né, do confronto, só para a gente ter uma base, para o pessoal também ter uma base. O Dallas venceu em rebotes, né, o que era até esperado, haja vista a ausência de Kristaps Porzingis, 43-36 para o Dallas, mais assistências para o Celtics, 26-15, estilos muito parecidos, 5-4 para o Dallas, 6 blocos para o lado do Celtics, 1 para o Dallas, o que já é uma tônica, inclusive, desse time do Celtics, 9 turnovers do Celtics, 8 do Dallas, 46% de aproveitamento nos arremessos de quadra contra 44 para o Celtics, 3 pontos, 37-36, Kyrie Irving chegou aí, né, para esse jogo 3, acertando muitas bolas do perímetro, lance livre, 93% para o Celtics, 87,5% para o Dallas. Pontos de contra-ataque, igual, 12-12, segunda chance, 14-6 para o Dallas, e no garrafão, 52-36 para Dallas. Falando em líderes aí desse jogo, a gente teve o Kyrie Irving, que foi o cestinha, né, com 35 pontos, Jason Tatum teve 31 pontos aí,
atendendo, né, a muitos pedidos que ele não estava pontuando, ele veio para 31 pontos, tivemos 13 rebotes do Dereck Lively, 8 do Jaylen Brown, 8 assistências para o Jaylen Brown, 6 para Luka Doncic, 2 blocos para o Tillman e 1 para o Daniel Gafford. E falando em números individuais, além dos 35 pontos do Kyrie, a gente teve um 27-6-6 para o Luka Doncic, 13 pontos para o PJ Washington e foram os únicos que pontuaram mais de 10 entre os titulares desse Dallas Mavericks, mas o Lively vindo com duplo-duplo de 11 pontos, 13 rebotes do banco. Pelo lado do Celtics, nós tivemos aí 61 pontos combinados dos Jays, 31 do Tatum, além de 6 rebotes, 5 assistências e 1 steal, e 30 pontos, 8 rebotes, 8 assistências e 1 bloco do Jaylen Brown. Foram, inclusive, eles e o Derrick White que pontuaram para mais de 10 pontos, 16 pontos para o Derrick White, o Drew Holiday apenas 9 pontos, 4 rebotes, 5 assistências e 8 pontos para o Al Horford, o banco de reservas do Celtics, contribuindo com apenas 12 pontos. Peyton Pritchard ontem, inclusive, jogou apenas 11 minutos, ele estava com um problema na mão, no braço esquerdo, se não me falha a memória. Denis e Agatha, esperava-se, e como aconteceu, né, que o Dallas tivesse muito mais espaço no garrafão com a ausência do Porzingis, mas o Celtics teve aí, né, muito foco. Eu acho que o amadurecimento desse time é muito, muito nítido, até porque perdeu o primeiro quarto, né, o Dallas chegou a abrir 13 pontos de frente no primeiro quarto, mas no segundo tempo, aí o Celtics engatou a marcha e chegou a abrir 21 pontos, cortou para 1 e teve calma ali no clutch time para resolver essa situação e vencer o jogo 3, ficar a um jogo de levantar o 18º banner. Temos muitas coisas, né, sobre esse jogo 3. Luka Doncic mal, forçando faltas, né, tentando provocar faltas, foi ejetado no último quarto. E eu já vou começar por aí, Denis, vou começar com você. O que você tem a dizer sobre a sexta falta de Luka Doncic? É uma das narrativas que a gente tem visto aí, né, no Twitter, de não foi falta, a arbitragem tá ajudando o Celtics, nananana. Já adianto que pra mim foi falta, inclusive teve outras faltas dele não marcadas. A arbitragem da NBA a gente sabe que é ruim pra todos os lados, mas pra mim, ejeção justa de Luka Doncic. Mas pra você, mereceu ser ejetado do jogo? Eu achei que foi falta, sim, e achei que os juízes fizeram certo. Pareceu falta, eles marcaram falta, o Dallas desafiou e eles gastaram muito tempo vendo a jogada. Eu acho que eles perceberam a gravidade da situação, não trataram como um lance comum. Era a sexta falta do grande jogador do time da casa e é chato até, né, quando os árbitros com tempo demais vêm do replay, quebra um pouco o ritmo do jogo, mas acho que eles queriam ter certeza absoluta. E olharam, e foi o que pareceu. Ele estava se mexendo um pouco. Eu sei que o Jaylen Brown estava vindo com tudo e tem um contato forte, mas o Luka não estava exatamente bem postado. Tem situações onde você não precisa estar paradinho, né? Dependendo da movimentação que o atacante está fazendo. Mas eu achei que o Luka foi só... A minha sensação na hora foi que ele estava querendo desafiar os árbitros, porque ele já tinha discordado da falta no lance anterior, que foi a quinta, quando o Jaylen Brown estava atacando ele no garrafão, de costas para a cesta, e ele não gostou daquela marcação, que eu também achei falta, embora, né, essas jogadas de costas para a cesta tenha contato de todo lado, entendo que seja difícil de marcar, e aí pareceu que o Luka estava num modo meio adolescente, assim, tipo, quero ver se vocês marcam 2 seguidas em mim, ou se vocês vão compensar. E os árbitros foram bem frios, assim, tipo, aquela outra a gente achou falta, essa também. Então achei o Luka meio afobado, meio infantil. Era o momento de deixar passar. Faltam 4 minutos de um jogo que era de vida ou morte na prática, né? Porque ficar 3-0 atrás a gente sabe muito bem como é o histórico da NBA. E o ideal é sempre você, ainda mais que você sendo uma estrela, como é o Luka Doncic, deixa as coisas acontecerem por sua causa, né? Você tem que estar no controle da situação. Jogar nas costas do juiz e depois ficar reclamando, às vezes soa como uma solução mais fácil. Então ele não joga os últimos 4 minutos, o Dallas não consegue terminar a reação espetacular que eles tiveram no quarto período, e ele sai reclamando com os árbitros.
Ele sai, olha pro lado, xinga alguma coisa, e aí vira, não fui eu o problema, foram eles. E na verdade não foi. O Luka, de novo, teve vários erros defensivos, acertou uma bola de 3 no primeiro minuto do primeiro quarto e depois não acertou mais nenhuma. Jogo ruim do Luka é melhor do que jogo bom de 99% da NBA, mas pro nível dele a gente esperava mais. E assim, na pior das hipóteses, eu esperava ele em quadra. Não estar em quadra nos minutos finais, porque ele fez uma falta dessas de tentar parar contra-ataque, achei meio bobo. E teve uma falta ainda, acho que no terceiro período, uma falta anterior, que foi aquela pura falta de frustração. Ele erra o arremesso, ele queria estar bravo com alguma coisa, e aí tenta roubar a bola de qualquer jeito do adversário, embaixo da cesta de ataque. E cometeu uma falta. Então achei o Luka meio juvenil demais para alguém que é profissional desde os 14 anos de idade. E falando ainda sobre o Luka, né? Você falou que ele, na hora da marcação, inclusive, ele olha pro banco como quem diz, porra, vocês vão desafiar ou não vão? Desafiaram. E aí sai, né, reclamando muito com a arbitragem quando a marcação é mantida. E na entrevista ele fala, né? Marcar 6 faltas de um cara como eu numa final, vocês só podem estar de brincadeira. Acho que vai muito ao encontro disso que você falou de desafiar a arbitragem, né? E a gente sabe que às vezes algumas narrativas, quando elas são ditas pós um jogo, elas podem ou não influenciar na arbitragem do próximo jogo. A gente já viu isso acontecer. Para além disso, para você e para a Agatha, essa pergunta, aí começam a surgir vários highlights dele tentando forçar faltas, né? A todo momento. Que é já uma tônica do jogo dele, mas me pareceu, assim, num nível um pouco a mais nesse jogo de ontem. Também na visão de vocês, uma frustração, porque o Celtics deixa ele livre no começo do jogo, ele se mata, aí ele chega na metade do jogo, ele já não consegue mais jogar na mesma intensidade, e aí ele parte ainda mais, né, para tentar cavar essas faltas, e várias delas, inclusive a arbitragem não caiu, algumas sim, outras não. Como que vocês enxergam essa postura dele nessa final a partir dessa marcação e desse plano de jogo que o Celtics tem feito e que tem funcionado muito bem até aqui? Rodriga, chegou o dia, né, que muita gente esperava, o dia que eu vim aqui falar mais mal do que bem do Luka. Demorou, mas aconteceu. Mas assim, vou fazer um paralelo, um parênteses antes, porque eu ainda tenho pleno conhecimento de que o Dallas chegou por conta do Luka e ainda respeito demais o jogador que ele é. Vou continuar respeitando e, enfim, Boston Celtics sempre foi mais time, né? Não viu quem não quis. Essa é a grande verdade. Eu não vi antes da temporada começar, né? Depois que a gente fez o tiratema dos palpites, eu percebi que eu duvidei bastante, mas desde o começo dos playoffs, a gente tem falado que o Boston Celtics era o melhor time, inclusive tem aquele corte meu falando que o único jeito do Boston perder era de dentro para fora, né? Era se os jogadores se desesperassem de alguma forma. Depois a gente vai falar um pouco dos pontos de clutch e tudo mais do Celtics e a forma como eles deram a volta por cima nesse sentido em comparação com os outros playoffs aí anteriores, mas o Luka, ele adotou um modus operandi em todas as fases desse playoff, né? Que é o de, se eu estou vencendo, eu calo a boca e eu jogo basquete. Se eu estou perdendo, além de eu jogar basquete, eu também reclamo bastante de absolutamente tudo que acontece. E foi muito do que ele fez ontem. Eu até fiz um tweet no meio do jogo, que eu queria muito que o Luka focasse somente em jogar bola. É óbvio que ele tomou uma série de faltas que não foram marcadas, da mesma forma que o Jason Tatum tomou uma série de faltas, mas não tendo sido marcadas, não poderiam influenciar mais no jogo, né? E assim, segue o baile, continua e foco na missão que é vencer essa partida. E pra mim faltou um pouco desse foco. E aí acabou que ficou muito dependendo de uma decisão favorável dos juízes para uma série de coisas que muitas vezes nem aconteceram, né? Aquela sequência das 2 bolas de 3 do Luka, em que ele, enfim, se joga, cai no chão, não volta para defender. E aí o Boston faz 2 cestas, é claramente um exemplo do que eu tô falando. Mas rolou uma coisa que eu também achei que foi um hot take meio absurdo, assim. E você até me mandou esse link, né? Eu já tinha visto. Que foi o Brian Windhorst acabando com o Luka, basicamente. E eu gostaria muito que, de alguma forma,
ele tivesse feito uma entrevista diferente. Não culpando os árbitros pela derrota ou por esse monte de falta, mas lembrando esses jornalistas americanos que existe basquete fora dos Estados Unidos, né? A forma como o Brian G mencionou e falou sobre o jogo e a carreira do Luka faz pensar que ele veio do NCAA e nunca ganhou título nenhum, né? Sendo que, enfim, o cara tem diversos títulos pelo Real Madrid, diversos títulos individuais, inclusive, e não me parece precisar provar nada para ninguém que sabe como vencer. O que ele precisa agora é reencontrar um pouco da serenidade para fazer isso, porque eu acho que o grande problema está sendo esse justamente. Ele começa a se estressar e aí nesse estresse ele começa a desafiar a arbitragem e os outros jogadores e ele se perde muito nisso. Essa última falta foi um claro lance de imaturidade. Apesar de tudo e de todas as vitórias que o Luka já tem no currículo, ele ainda é um cara jovem. E é um cara que fica de cabeça quente. Eu acho que para vencer a NBA, o melhor de 7 em todas essas fases, em jogos que são muito tensos, é preciso, de fato, abaixar a cabeça às vezes e respirar fundo. O Sergio estava até falando, né, que o Wembanyama ele tem meditado durante os jogos, né? Quando ele vai pro banco, ele medita um pouco. Eu não sei se essa é a solução pro Luka, mas, de fato, é colocar a cabeça no lugar, porque foi uma falta desnecessária, que o tirou da partida, deu 2 pontos pro adversário, se eu não me engano, ou enfim, um lateral, uma posse de bola, e colocou o Dallas numa situação muito, muito, muito ruim. E a responsabilidade, no final das contas, é do Luka. Chegar até ali é a responsabilidade dele, mas também não passar acaba sendo, porque vai recair sobre o melhor jogador que continua sendo ele. Essa fala do Brian Windhorst foi meio... Ele começa por uns pontos certos, né? Ele fala de erros que o Luka cometeu, de frustração, só que aí vira aquela coisa do hot take mesmo. Pula para um discurso de se ele quiser ser um vencedor, ele já é bastante vencedor. É que cometeu erros. E na NBA, quando a NBA leva muito a sério essa história do líder do time. Então você pode ser o melhor, se você é o melhor jogador, se você tem muito talento, imediatamente te cobram liderança. Porque não é uma coisa, sei lá, que a gente vê em outros esportes, ou mesmo do basquete, mas em outros países, que são funções diferentes. Você tem o cara que é o líder técnico e um outro cara que é um líder do grupo, um líder que dá o exemplo, que dá o discurso, que chama o vestiário. Na NBA tem muito a cobrança de você não é o melhor jogador? Então você tem que falar, você tem que se expressar, todo mundo vai te seguir. E eu acho que o Luka ainda age às vezes de um jeito meio molecão. E na final não tá dando muito certo. Ele tá muito frustrado. Não é novidade, né? Ele reclamando com os árbitros. É um tema recorrente na carreira. Mas nessa final as coisas não estão dando certo, desde o jogo 1. E aí todo mundo olha pra ele e ele tá se frustrando, brigando, reclamando. Ontem ficou reclamando muito com o próprio time, né? Vocês já citaram ele cobrando o desafio depois da falta. E teve ele reclamando e batendo a bola no chão com força quando o Jason Kidd pediu aquele tempo no meio da sequência de 20-2 deles. Que é o tipo de coisa que, entendo, é uma decisão polêmica, ele podia querer continuar jogando, mas não precisa tacar a bola no chão e abrir os braços e questionar o técnico na frente de todo mundo. Mas também é um cara novo jogando sua primeira final da NBA e sabendo que não tá conseguindo, que tá sempre um pouquinho atrás. É hora de lidar com frustração, não é fácil. E pegando esse gancho, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse time-out aí do Jason Kidd, polêmico e bastante questionável, diga-se de passagem. Mas aproveitando esse gancho que vocês falaram da frustração, né, do Doncic, é a primeira vez que ele chega na final da NBA, todo mundo sabe o potencial dele, a gente tá falando aqui sobre as deficiências dele nesta final especificamente, até porque o Celtics tem um plano de jogo para que ele, de fato, não brilhe tanto, ou até, né, faça aí a pontuação que ele tem que fazer, mas não consiga a vitória e não conseguiu até agora. E aí eu quero inverter, né, falar um pouco também sobre o Jason Tatum, por exemplo, e o Jaylen Brown.
Segunda final em 3 anos de NBA, e eu lembro, né, Agatha, que a gente falou aqui que as derrotas de 2022 e do ano passado na final de conferência tava doendo, né, no meu caso como torcedora, mas que fariam muito bem para eles dois, especialmente no que diz respeito ao amadurecimento de estive na porta de conseguir o banner e não consegui. Da próxima vez que eu estiver lá, eu preciso conseguir. E o Tatum falou muito sobre isso, né, na entrevista pós-jogo, porque primeiro cobra-se muito dele, né? Ele é um franchise player, e ele falou em outra entrevista antes dessa que, no começo da carreira, pontuava, mas não tinha conseguido vencer. Agora eu tô aqui, prestes a vencer, e me cobram pontuação. Ontem ele entregou isso. Mas ele falou muito sobre essa questão do amadurecimento de já estive na final, conheço a dor de estar lá e não conseguir vencer, e prometi para mim mesmo que a próxima vez que estivesse em condições de vencer um título, eu faria o que fosse necessário para vencer o título. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, para que não fique na minha boca e parecer que eu que estou defendendo ele, embora sim eu defenda ele. Ele está fazendo o que é preciso para vencer, né? Nos 2 primeiros jogos não teve uma pontuação alta, mas distribuiu muito bem a bola defensivamente, foi muito efetivo, batia para dentro, puxava a marcação e deixava um companheiro em muitas condições. O Jrue Holiday falou sobre isso no jogo 2, que ele fez o jogo que ele fez por causa do Tatum. O Brown falou sobre isso, né? Que está liderando, inclusive, aí a corrida para MVP Finals. E o Tatum falou: não quero saber de MVP Finals, não quero saber de prêmio individual, eu quero que o meu time seja campeão, e para isso os meus companheiros precisam brilhar, eu preciso fazê-los brilhar. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa maturidade do Jason Tatum e como isso tem sido fundamental a temporada inteira, especialmente nessa final. Quer fazer as honras, Denis? Vamos lá, vamos puxar o saco do Jason Tatum. Por gentileza, fica à vontade. Eu também pensei muito nisso deles, da final de 2022, porque eles parecem tão mais tranquilos agora do que naquela ocasião. Não que eles tenham ido tão mal naquela final, tanto que eles abriram 2-1, conseguiram uma vitória de virada no jogo 1 lá em São Francisco. Não é que foram atropelados. O problema foi quando as coisas começaram a dar errado naquela final, que o pior de todo mundo veio à tona, os turnovers do Jaylen Brown, os arremessos esquisitos que o Tatum às vezes força. E para falar a verdade, no jogo de ontem foi a primeira vez, acho que nos playoffs inteiros, naquela sequência de 20-2 do Dallas, que a gente viu um pouco daquele Celtics. O Tatum tentou pelo menos uns 2-3 arremessos que a gente falou, fazia tempo que você não fazia umas bobagens dessa. Mas durou minutos. E eles terminaram o jogo, que também já foi um problema para o Celtics, né, finais de partida, executando tudo certinho na defesa, no ataque, chamando jogadas, procurando a vantagem naquelas trocas de marcação para o Tatum estar com um jogador mais baixo, as infiltrações do Jrue Holiday, que encontrou o Derrick White com a bola de 3, tudo muito certinho, nada afobado, e eu acho que tem a ver com essas experiências recentes, porque ano passado deu um medo de não ter aprendido, né? Porque é tradicional um time não ganhar de cara e passar por frustrações, mas aí você pensa, mas esse Boston já chegou em tanta final de conferência, aí chegou na final, aí chega com tudo contra o Miami e toma aquele 3-0. Será que uma hora aprendem? E a sensação é que aprenderam, parece que estão tranquilos demais nos playoffs todos, e se fosse ter um ranking de pressão na NBA, o Celtics estava lá em cima, né? E o Tatum, claro, no topo da pressão entre os jogadores, porque ele tem essa coisa de liderar, e claro que ele, nos primeiros jogos, tentou arremessar bastante, e a bola não estava caindo, e ele não se contentou em só passar a bola, ele continuou tentando arremessar, infiltrar, e não estava dando certo. Mas a questão ele estava fazendo todas as outras coisas muito bem, então você não via ele frustrado. Ele continua errando arremesso, nas bolas de 3 eu acho que tá sendo pior, na verdade. Quando ele infiltra, dá tudo certo. É passe dentro do garrafão, é passe para a linha de 3, é falta, é bandeja, é lance livre. As coisas fluem muito bem para o Celtics quando o Tatum consegue pisar no garrafão contra o Dallas. As bolas de 3 não estavam caindo e claro que
não é o ideal. Você sabe que teve uma pergunta, né, na coletiva pro Mazzulla se era a melhor versão do Tatum. Acho que foi a própria pergunta do Ari Aguiar, né, da ESPN, e o Mazzulla falou que sim. Eu acho que é quase isso, né? A melhor versão tem o Tatum também acertando os arremessos. Mas eu entendo o que ele quis dizer, né? Não dá pra ter tudo perfeito o tempo todo. Mas o mais legal pra mim é o Tatum não perdendo, não mudando tudo no meio do caminho só porque os arremessos não estão dando certo. E o resto do time percebe isso, né? Continua confiando nele. Joga a bola na mão dele, porque as coisas estão dando certo mesmo quando os arremessos não caem. E aí ele tem que conseguir manter a cabeça no lugar, tem que conseguir não ligar que tá todo mundo falando que o Jaylen Brown, que já ganhou o MVP da final do leste, é o favorito para ganhar o MVP da final. Acho que se contar os 3 jogos, o Jaylen Brown foi mais completo mesmo, até porque ele teve muita responsabilidade defensiva com o Luka e teve sucesso em desgastar o Luka nesses 2 jogos. Mas o mais legal pro Celtics, e é por isso que eles estão dominando tudo, é que o Jaylen Brown tá chamando mais atenção, não quer dizer que o Tatum tá jogando mal. E ele bateu tantas vezes nessa tecla, né, nas entrevistas, de tentam jogar um contra o outro e a gente não cai nessa, e não pode cair mesmo. E não caiu. É bem legal ver o Tatum assim. E ele fala tanto do Kobe, que ele se espelhava no Kobe, que ele queria jogar que nem o Kobe. É um amadurecimento esse que o Kobe foi ter muito depois na carreira. Ele brigou com muita gente, ele foi um Kobe. Eu adoro o Kobe como jogador, mas nossa, ele era insuportável. Ele destruiu um time antes de construir um time que foi campeão em Los Angeles. E o Tatum aprendeu isso, nossa, muito mais cedo, com muito menos desgaste, e vai ter sucesso aí, já tá tendo sucesso com o título, provavelmente o título nessa temporada, né? Se bem que se tomar a virada, pelo amor de Deus. Não fala isso nem brincando, Denis, que eu já tô batendo, já tô batendo em todas as madeiras possíveis aqui. Luka Doncic pode fazer a coisa mais engraçada da história, né? Mas eu acho que não vai, não fará. Não será hoje. Não, por favor, não será amanhã, não será desse ano, pelo amor de Deus. Agatha, antes de você emendar no Denis, eu queria que você falasse também sobre o Jaylen Brown, né? Porque só Deus sabe o quanto eu arrumei briga pra defender esse homem. Mês passado eu tava zoando a mão dele. Só Deus sabe o quanto eu arrumei briga pra defender este homem em todos esses anos. E vou continuar defendendo esses dois até o fim dos meus dias. Mas eu acho que, assim, é aquela coisa, né? Muita gente vai falar do Tatum se o Tatum não ganhar o MVP Finals. Mas para o Jaylen Brown, eu acho que é uma redenção incrível, né? Porque a cada jogo que ele não ia muito bem, a gente tinha que ler que, nossa, não vale 300 milhões, nossa, troca pelo Kevin Durant, troca por meia dúzia de batata, sabe? Muita coisa foi dita sobre o Jaylen Brown, e ele tá sendo muito consistente e completo, como o Denis falou. Defensivamente, o Luka a todo momento pede troca para não ficar com ele na defesa, já foi assim na temporada regular. Ofensivamente, um absurdo. No clutch time, bom, né? Aquela bola de 3 no jogo contra o Pacers, absurda. Já ganhou o MVP das finais do leste com muito mérito e pode ganhar a da final da NBA, embora não seja esse o foco é de fato o título, mas alguém vai ter que ganhar esse prêmio também. Queria que você falasse sobre isso e sobre essa relação dos dois, porque muito se tenta, né, jogar um contra o outro. O próprio Jason Kidd tentou fazer isso, né, lá no primeiro jogo. Mas o Brown é o melhor jogador. Com aquela intenção que a gente sabe qual era, mas não deu certo, não dá certo. Embora os dois não apareçam a todo momento juntos, os dois são muito amigos e a gente já tem visto algumas pessoas falando sobre isso, já que essa narrativa está cada vez mais forte. Eu queria que você falasse também sobre a importância de o Jaylen Brown estar tendo esses playoffs que ele está tendo para calar a boca aí de muita gente. Inclusive, quero dizer que eu sou bem rancorosa, eu lembro de cada um. Não, acho que a galera vai... A torcida dos Celtics tem feito o processo de exumação de tweets, né? Ao longo dessas séries e fará mais ainda, né? Então a gente vai ver aí a retribuição de todo mundo que falou mal de Jaylen Brown. Mas eu acho que também faz parte da construção desse Boston Celtics existirem, por vezes, dúvidas acerca dos dois funcionando juntos. E eu acho que é até saudável, é entender o processo, é entender
em que ponto eles poderiam melhorar para se complementarem e se esse complemento faria sentido ou não, mas o Boston Celtics nunca deixou de tentar. Eu acho que esse é o grande ponto do Celtics, de tentar e de mostrar confiança no desenvolvimento desses dois jogadores. Eu acho que é por isso que a gente está aqui nesse momento. Antes até de falar do Jaylen Brown, o Celtics, ele tá mais 166 com Jason Tatum em todos os minutos em que ele jogou nessa pós-temporada, né? E sem Jason Tatum, o Celtics está com plus-minus de 0, exatamente. Então, querendo ou não, o Jason Tatum é o cara, é o motor dessa franquia e dessa retomada aí para as finais. Por outro lado, o Dallas Mavericks tomou um nó tático do Boston, né? E aí a gente entra falando um pouco do Jaylen Brown e da forma como ele tem defendido. Jaylen Brown é muito focado, né? Acho que é um dos jogadores mais focados que a gente tem hoje, dada a idade, proporção, assim, né? Recentes. Jaylen Brown é um cara que foca demais no jogo e consegue executar o plano exatamente como ele foi imaginado. Inclusive, eu tava vendo um tweet deixa eu abrir aqui. Do Todd Whitehead, que inclusive o Bola Presa retweetou, o Firu tava falando disso, da forma como o Boston Celtics fez um plano de jogo para sempre colocar o Kyrie ou um jogador baixo dentro do garrafão na hora de defender o aro, né? E como isso surtiu efeito demais. O Dallas continua sendo mais efetivo no garrafão, né? Jogo 2, pontos no garrafão foi 54-46 pro Dallas. Jogo 3, 52-36 pro Boston. Mas o Boston tem sido muito efetivo nessas situações, especialmente de troca, time mismatch, em colocar o Kyrie também para ser exposto. Mas ontem expuseram demais o Luka, né? O Luka passou apuros com o Jaylen Brown. Tem até aquele vídeo do Jaylen Brown no corner. E ele não tá tendo, talvez, energia suficiente. Ele tá lesionado. Ele não tem reclamado tanto de lesões quanto ele estava reclamando contra o Oklahoma, né? Mas ainda assim, joga baqueado. Nada capaz de colocar um asterisco, nem perto disso, nesse título do Boston Celtics. Mas a grande menção a essa temporada do Boston Celtics, e com certeza esse título que vai vir, é o potencial defensivo. A gente falou lá na AB House, né? Brigamos com a Nelly. A Nelly tá aqui no outro quarto, inclusive. Falamos do problema novo do Milwaukee Bucks, que é defensivo. E esse Dallas, a gente consegue sentir a mesma coisa. Quando não tem seus jogadores engajados 100% na defesa, toma esse tipo de sufoco. E o Luka tem chegado nos jogos muito afobado, né? Chegado com muita sede ao pote, e aí correndo em todas as bolas, tentando defender, mas chega ali no intervalo ele já não tem mais essa energia, porque, enfim, a bola passa para ele por praticamente todos os momentos e acaba... E onde ele opta por economizar energia é na defesa. Só que esse Boston Celtics, ele é completamente impiedoso, né, Drica? Permitir que o Boston tenha alguma vantagem defensiva ofensiva, no caso, é completamente matador. Inclusive, uma outra estatística que corrobora para essa derrocada do Luka ao longo do jogo, né? Acho que esse também é um outro trabalho a ser feito com ele durante essa off-season, né? É entender como preservar a energia dele durante a partida toda. Porque ele tá... Se somar os 3 primeiros jogos, ele tem 81 pontos nos 3 primeiros quartos. Ele tá com 54% de field goal, 32 de 59. Mas no último quarto, somado dos 3 jogos, ele tem 8 pontos. É muito pouco se comparado, obviamente, ao restante. E é muito pouco para um jogador que é tão importante para um time. Aí, um outro comparativo aqui. PJ Washington, que até jogou bem ontem. Se formos ver assim, em termos de ajuda, tem sido, e foi ontem, o coadjuvante que mais tentou alguma coisa ali pelo lado do Dallas, né? Mas ele, na temporada regular, já havia falado isso contra o Oklahoma, ele tinha 31% nos 3 pontos. Primeiro round 31, manteve a porcentagem, contra o Oklahoma 47%, que é muito absurdo, não aceitarei jamais. A final de conferência 25%, mas ele tá chutando nesta série 12
É um trabalho absurdo do Boston Celtics em optar de fato por anular qualquer jogador que não seja Luka Doncic. O Luka é um cara muito diferenciado e que consegue tirar bolas da cartola de várias formas, médias aí enormes durante a temporada e nos playoffs, mais de 30 pontos e tudo mais, mas o Boston tomou uma iniciativa que pra mim é muito genial. Deixa o cara arremessar, o resto a gente para. Até porque os coadjuvantes foram muito importantes pra esse Dallas chegar até aqui. Então é uma estratégia incrível, né? Joe Mazzulla precisa de um top. Perfeito. Acho que E era o meu próximo tópico, inclusive. Meu treinador que foi completamente ignorado no prêmio para treinador do ano. Você falava sobre a questão do nó tático, né? De fato, o Celtics procura o Doncic na defesa, procura expor as fragilidades do Kyrie Irving, né? Principalmente deles dois, que a gente sabe que nunca tiveram exatamente uma excelente defesa. E a todo momento o Celtics procura isso. Esse nó tático, ele vem de onde? De Joe Mazzulla. E aí eu gostaria de entrar nesse tópico. Primeiro, Denis e Agatha, é o segundo ano, né, do Joe Mazzulla como o técnico do Celtics, mas ano passado nem conta, né? Vamos combinar que ele pegou o time, faltava 2 dias para começar a pré-temporada, sem formar nenhuma comissão, sem nada. Ele apenas foi jogado aí na fogueira e ainda assim conseguiu ir lá e chegar na final da conferência com várias questões, e eu também critiquei ele muito no ano passado com várias questões. Uma delas era, ele não pedia tempo quando tinha que pedir, né? Parece o Jason Kidd que pede quando não tem que pedir, ele não pedia quando tinha que pedir. Mas ele sempre falava no ano passado que ele não pedia tempo em momentos em que precisava, porque ele queria que o time fosse colocado na fogueira para ter força mental nos momentos em que isso fosse exigido deles. E agora a gente percebe uma força mental absurda desse time do Celtics, completamente diferente do que a gente via nas temporadas anteriores. Essa questão do amadurecimento, de não se desesperar quando o time adversário tem uma run grande, como foi ontem no começo do jogo com o Dallas, ou quando o time dá aquela relaxada que aconteceu no terceiro quarto e o time do Dallas cortou aí uma vantagem de 21 para 1 ponto. Agora ele pede tempo quando tem que pedir, mas o time está respondendo, né, a essa questão mental. E além disso, né, tem várias... Pequena interrupção, falar sobre crunch time também. Estou com dados hoje, né? O offensive rating ontem do Dallas no crunch time foi de 122 pontos, tá? O defensive rating foi de 62. Inclusive, o Celtics está mais 26 nos últimos 5 minutos, né, no crunch time. É o melhor time no crunch time desses playoffs, então já podemos acalmar a narrativa. Mais uma hoje. Bom, a gente tá derrubando uma por uma aqui, né? E o Celtics tinha a realmente... morte das narrativas. Né? É hoje? E o Celtics tinha, de fato, esse problema, né, de fechar jogos. Tinha, de fato. Não tem mais, né? E provou isso durante todos esses playoffs. Contra o Pacers, todo mundo, né, levantando de novo aquela narrativa de o Pacers errou demais. Mas por que errou? Porque o Celtics forçou os erros. E no momento em que o Celtics estava contra a parede, teve tranquilidade para isso. E isso vem muito de onde? De Joe Mazzulla. Desde o começo da temporada, formou sua comissão técnica, né? Formou sua comissão técnica toda do jeito que ele queria. Colocou, né, o seu plano, o seu modelo de jogo, que é baseado na defesa, e ele traz muito de outros esportes, né? A gente viu, enfim, a pergunta do Ari Aguiar, e ele se mostrando muito, né, muito a par do futebol brasileiro. Ele já disse mais de uma vez que é, né, fã, enfim, e traz muitas coisas do que o Pep Guardiola faz no futebol. Depois desse jogo, a gente teve vários jogadores falando que ele coloca vídeos de UFC, com os caras sendo sufocados para a galera do Celtics entender como é estar pressionado. Então, assim, é um treinador de 35 anos, extremamente inteligente e que teve a oportunidade de fazer o trabalho completo. E o Celtics é o que é, muito por Joe Mazzulla. Denis e Agatha, como vocês enxergam, né, esse gênio da bola, muito criticado no passado e menosprezado esse ano, novamente quero dizer, e aí com esse time extremamente forte. Obviamente que a gente tem que falar, né, da montagem desse elenco, e aí entra Brad Stevens, mas a gente pode falar também disso na off-season, quando de fato esse título se confirmar, a gente pode fazer um episódio aqui de 5 horas para falar como esse time foi montado.
mas falando de Joey Mazzulla e de tudo que ele transformou nesse Boston Celtics para que esse time fosse mentalmente forte e conseguisse colocar em quadra tudo que ele pede, inclusive no tempo técnico, quando a gente vê ali, né, as entrevistas e ele pedindo calma, pedindo para que o time volte ao foco e de fato volta. Rodrigo, eu vou deixar o Denis discorrer sobre esse assunto. Queria só dizer duas coisas. Primeiro, que acabou de sair uma entrevista com o Luka, da Malika Andrews, de 5 minutos, com ele admitindo, inclusive, que ele não deveria ter feito a última falta. Agora ele tá admitindo que fez a falta, é isso? Tá de cara lavada, blusinha branca, sabe? Agora a galera do Twitter que tava choramingando até agora que o Celtics foi favorecido pela arbitragem, será que... Andando na praia, sabe? Falará mais no domingo à noite pro Fantástico. É isso que eu ia falar. Foi pra ESPN ou foi pro Fantástico? E antes até do Denis falar, eu acho que é uma sequência de bons treinadores, né? É muito louco ver aquele exato momento em que o Ime Udoka foi demitido e todo mundo falou, fudeu, literalmente, porque o cara, enfim, tinha colocado o Celtics num outro patamar, o Brad Stevens tinha chegado onde queria dentro da gestão e encontrado o técnico perfeito, talvez, pro Boston Celtics ser campeão, e aí cai no colo do Joe Mazzulla uma responsabilidade que muita gente achava que ele ainda não tinha preparação o suficiente, maturidade também, técnico mais novo na liga, né? E recaiu sobre ele um fardo que ele lidou com extrema graça e simpatia, né? Ele é um querido. Eu tô rendida. Vai lá, Denis. Foi uma situação muito curiosa essa do Joe Mazzulla, porque primeiro quando o Brad Stevens deixa a função de técnico para ser o general manager, eu fiquei bem em dúvida na época, porque você estava trocando a certeza de um grande técnico pela dúvida de um general manager. Tipo, ele vai ser um bom general manager? Talvez fosse, e realmente, parece que não erra uma troca. Tudo perfeito. Mas a gente não sabia disso na época. O que a gente sabia é que ele era um grande técnico. E aí veio o Ime Udoka, que a gente não sabia se era um bom técnico. Imediatamente foi. E aí deu toda aquela confusão, ele saiu, e o principal assistente dele era o Will Hardy, que tinha acabado de sair para o Utah Jazz e se deu muito bem no Utah Jazz. Acho que o Celtics também estaria em boas mãos se ele tivesse ficado lá, quando deu o caso do Ime Udoka. E aí eles perdem, então, essa oportunidade, cai no colo do Mazzulla, e cai no colo no sentido de que, não que ele não mereça, mas que pela trajetória natural, demoraria mais alguns anos. Não é à toa que ele é o mais jovem, como a Agatha falou. E o que acontece? Dá certo também, ele acerta um monte de coisa, ele se dá bem. Então, pra você ver como o Boston tá, assim, tava cheio de talento por todas as partes. Você perde um, ganha outro, troca algum e continua com gente boa e qualificada. E gente que vai errar também, porque tá aprendendo. Essa questão dele pedir tempo, não pedir tempo, é difícil porque não tem uma regra, né? Não é que ao longo da história descobriram que pedir tempo em tal momento é sempre bom, ou não pedir tempo e deixar o pessoal aprender a se virar é melhor ou pior. O Phil Jackson, que ganhou 11 títulos, gostava de deixar o pessoal lá se ferrando e falou, vocês precisam aprender a se virar, não tenho todo o tempo do mundo. Mas a questão é que varia de elenco para elenco. E pra tudo vale isso. Você fala com carinho, passa a mão na cabeça ou você dá uma bronca? Você tenta ser o técnico amigão, que pergunta da vida pessoal, que se importa, ou você é um cara que dá espaço pra todo mundo, separa bastante o pessoal do profissional? Você fica chamando jogada na beira da quadra todo lance, ou você deixa seu armador ditar o ritmo com a personalidade dele? Depende de qual é o seu elenco, de como você tá, de como o time é montado. E o Rick Carlisle gostava de chamar jogada. O Luka não gostava quando ele fazia isso. Ele foi pro Pacers e no Pacers deu mais certo. Então são coisas que você tem que ir aprendendo mesmo. E acho que o Joe Mazzulla aprendeu bem rápido. No jogo 2, especialmente, eu achei que ele pediu tempo todas as vezes que o Dallas ameaçou uma sequência. E pediu tempo ontem durante a sequência do Dallas. Não deu certo. Foi dar certo só quando o Jason Kidd pediu tempo pra cair a culpa dele. Ajudou, né?
Mas é uma coisa que eles vão aprendendo e o Mazzulla realmente teve um trabalho difícil esse ano, né? Porque chega o Porzingis, chega o Drew Holiday, abrem novas possibilidades. Novas possibilidades são decisões que tem que tomar. E aí ele toma decisões certas, o time parece mais preparado, e nessa série contra o Dallas, o que parece é que eles estão sempre um passo à frente. Ele deu aquela entrevista bem legal falando sobre como é importante continuar manipulando os espaços, e é uma terminologia meio grandiosa, mas é a questão de se movimentar, atrair o Kyrie Irving para dentro do garrafão, para ele ficar na defesa quando o Gafford, sei lá, tá no perímetro. E isso deu muito certo. Deu certo o plano de não ceder nenhum arremesso da zona morta. Mas aí vai ficar o Xavier Tillman marcando o Luka no mano a mano quando ele chamar pro corta-luz. É esse mesmo, é esse o plano. E deu certo. O Tillman marcou bem o Luka, o Horford marcou bem o Luka, o Sandhauser conseguiu parar ele e o Kyrie Irving várias vezes. É tudo mérito de uma coisa preparada ao longo da temporada e que outros times nem poderiam fazer porque jogaram diferente o ano inteiro. E o Mazzulla não conseguiu preparar os Celtics para isso. Foi o melhor time no começo do ano, o melhor time no meio do ano, o melhor time no fim do ano, o melhor time nos playoffs. E sem defeitos. Achei que o Mazzulla assim, não tem o que falar nessa temporada. Claro que na NBA você só ganha com um bom elenco, mas não quer dizer que o cara não tá lá tomando decisões todos os dias. E bancado, né, por esses jogadores. Quando o Ime Udoka saiu, foi unanimidade entre os jogadores que estavam, né, naquela época, que ele tinha que ficar, que a galera confiava nele e todo mundo fala muito bem do trabalho dele e que confia muito nele. Pra gente encaminhando pro final, porque nossa expectativa de meia hora já foi pro brejo, né? Eu só queria falar de 2 outros jogadores. Não vou falar do Porzingis, ele não jogou no jogo 3, mas Drew Holiday e Derrick White, né? O Tatum até falou na entrevista pós-jogo 3 que ele não sabe como que deixaram o Celtics trazer o Drew Holiday para o Celtics, né? Sobre aquela experiência de conquistar título, por ele levar todo mundo da defesa, e que ele tá muito feliz de ter o Drew Holiday, porque o Drew Holiday faz com que todo mundo faça o que precisa ser feito, né? E, enfim, o Drew Holiday é absolutamente sensacional. Muito obrigada, Milwaukee Bucks. Mas o Derrick White também, né? É toco pra todo lado, é bola de 3 quando o negócio tá apertando, vai lá e mete uma bola de 3. 2 jogadores de segundo time de defesa da NBA, 2 armadores sensacionais que pontuam, que defendem, que sufocam. Enfim, perfeitos. O que vocês têm a dizer sobre deixarem, né, o Drew Holiday parar no Celtics? Lembrando que todos esses jogadores, Derrick White já abriu negociação para renovar e deve renovar. Então, com a renovação do Derrick White, todo mundo que tá ali vai estar ali por mais um bom tempo. Ou seja, esse elenco que potencialmente campeão, né, ainda não terminou, mas pode ser campeão, vai continuar aí, mesmo elenco, mesmo núcleo, mesmo treinador, mesmo todo mundo. O que vocês têm a dizer sobre Drew Holiday e Derrick White? Antes da Agatha falar, só lembrar que o que contam é que quando o Brad Stevens era técnico ainda do Boston Celtics, dizem que ele ficava o tempo inteiro na orelha do Danny Ainge, que era o antigo general manager, falando: tem um jeito de a gente conseguir o Drew Holiday? O Drew Holiday tá disponível. Ele arrumou um jeito. Eu queria um cara tipo Drew Holiday. Dizem que ele era meio obcecado pelo Drew Holiday. E aí agora que ele é o general manager, surgiu essa oportunidade quando ele saiu do Milwaukee Bucks e não perdeu a chance. Mas aí também é mérito do Celtics, né? De quando surgiu a oportunidade, eles tinham que mandar salários, escolhas de draft, jogadores jovens, bons contratos, e aí fizeram oferta que o Portland Trail Blazers achou a melhor. Mas acho que se o Milwaukee Bucks pudesse voltar no tempo, não sei nem se eles não fariam a troca. Acho que eles precisavam fazer uma troca. O time precisava de uma agitada e o Damian Lillard, não tá errado ir atrás do Damian Lillard. Talvez só buscar um pouco de certeza na hora de fazer a troca com, sei lá, mandar o Drew Holiday pra Conferência Oeste. Tipo, Blazers, eu tô negociando com vocês, mas eu sei que vocês não vão segurar o Drew Holiday, né? Porque vocês estão fazendo um tanking aí caprichado.
vamos envolver já um terceiro time já nessa troca? E aí começa a ligar pra galera aí no Oeste, dizem que o Clippers, né, tava interessado, e tentar se fechar um negócio junto, naquele momento, pra garantir que o Jrue Holiday não voltasse pro Leste. Porque dizem que o Sixers queria também. O Sixers, claro, tinha bem menos coisa pra mandar, mas o ideal seria o Jrue Holiday não cair no rival direto. Então, caiu exatamente no pior rival que o Bucks podia imaginar, o mais forte, que era o Boston Celtics. Eu não estudei a fundo, né, o payroll aí do Boston Celtics, né, mas olhando rapidamente aqui, o Boston tá numa situação bastante confortável com relação ao futuro próximo, pelo menos, né. Você tem aí seu elenco principal todo garantido para a temporada que vem, né, 24 e 25, Jrue Holiday, Porzingis, Tatum, Brown, Derek White, Al Horford, Peyton Pritchard, todos esses confirmadíssimos, né, para a temporada que vem. E aí você tem aspirantes, seria na temporada que vem Derek White e Al Horford. O restante ainda fica até 25, 26, considerando o Jrue Holiday, considerando o Porzingis. É óbvio que tá aí na Luxury Tax e tudo mais, mas é um time A que, gente paga. sendo campeão... A gente paga. Levem todos os nossos dinheiros. Mas sendo campeão hoje, não se preocupa com continuidade. Jason Tatum até falou hoje, né? A gente vai vencer e vocês vão falar que a gente não teve adversários à altura. Então a gente vai precisar voltar aqui ano que vem e fazer isso de novo. E farão não sei se farão, mas tentarão fazer com uma certa tranquilidade de que esse elenco, a manutenção desse elenco vai existir pelo menos por mais um ano. E se desconsiderarmos Derek White e Al Horford, temos 2 anos aí, até 25, 26. Então é uma Boston Celtics de assustar, porque a janela é muito grande. Lembrando, Jason Tatum tem 26, Jaylen Brown tem 27. Jrue Holiday tá com 34, mas enfim, a base está montada e perdurará. Jason Tatum tem contrato até 25, 26, e aí renovará. E o Jaylen Brown, eu acho que muito se falou do contrato de Jaylen Brown, porque calhou, né, Drica? Calhou diante das mudanças do CBA e do momento em que Jaylen Brown estava, de tudo que ele tinha ganhado naquela temporada, que aumentava o seu salário, prêmios individuais e blá, blá, blá. Calhou do Jaylen Brown ser o jogador mais bem pago da liga. A gente vai ver isso mudar agora. Nessa off-season muda, na off-season que vem vai mudar e as coisas acontecem dessa forma mesmo. Você pode ter certeza que lá em 25, 26, o Jason Tatum, que tem uma player option em 25, 26, com certeza assinará um contrato muito maior que o Jaylen Brown. Lembrando, inclusive, que nessa off-season também se assinam os contratos novos de TV, que devem dobrar ou triplicar, quem sabe, e que reflete instantaneamente também nos salários dos jogadores. Então, quando chegar em 25, 26, só pra vocês terem uma ideia, o Jaylen Brown vai estar ganhando 53 milhões, enquanto o Jason Tatum vai estar ganhando 37. Não é porque um é pior que o outro, mas é porque o contrato do Jason Tatum é mais antigo, mas também quando for renovado, aguarde segura o bolso aí, viu, Drica? A gente ficou brincando com as narrativas, essa é uma narrativa meio irritante, né? O pessoal parece que escreve umas notícias sem saber como funciona. E faz um auê em cima do maior contrato do Jaylen Brown. Parece não, Denis, é exatamente isso. Nem sabe como funciona. E a mesma coisa foi com o reclamar, né? É mais fácil só reclamar do que... o Mike Conley já teve o maior contrato da história da NBA, porque tinha mudado a regra, é veterano naquele exato ano. Aí passou alguns meses, já tinha um contrato maior, porque é assim que funciona. Tá tudo dado, assim, as informações. Não é insano. O Celtics não inventou o número que eles deram pro Jaylen Brown. Então é uma coisa meio chata. E o Celtics só fez a coisa certa. Tinha que fazer, é isso mesmo. Custa caro e vale. E daqui uns anos vai ter um monte de gente do nível dele ganhando igual. Só que, pelo jeito, o Jaylen Brown já vai ter sido campeão antes disso pra ir acabar com qualquer discussão. E eu espero que mais de uma vez, inclusive. Pra gente finalizar mesmo agora, né? Porque a gente alugou aí o Denis mais de 1 hora já. Denis, jogo 4 amanhã, sexta-feira, dia 14, ainda em Dallas, né? Segundo jogo em Dallas. Obviamente que o Dallas vai vir
muito mordido e com muita intensidade, como veio no começo desse jogo 3, né? Tanto é que abriu aí 13 pontos de diferença já no comecinho, no primeiro quarto. Pensando em forçar um jogo 5, o que você acha que, para além de Luka Doncic parar de reclamar e jogar mais, e Kyrie Irving também jogar, né? Como estava jogando esse jogo 3, quais ajustes o Jason Kidd precisa fazer para tentar forçar esse jogo 5? Lembrando que existe a possibilidade do Kristaps Porzingis jogar nesse jogo 4, né? A análise vai ser realmente dia a dia. Hoje ele treinou, bateu bola, arremessou. Então amanhã a gente vai saber, não tem como cravar isso agora. E pelo lado do Celtics, o que fazer, além de entrar realmente com esse foco, né? Para fechar essa final no jogo 4, sem necessidade de forçar e voltar para o TD Garden. Eu sei que a Agatha quer que volte para que o Celtics ganhe lá, para que tenha torcida invadindo, mas eu sou da opinião que não pode dar mole pro azar. Por mim, se puder fechar nesse 4, fecha e pronto, acabou-se. Eu também acho que coloca uma pressão desnecessária, né? Vai que as coisas dão errado no começo do jogo 5, aí vira uma preocupação. Acho que os jogadores devem pensar, depois a gente vai pra Boston, faz aquele desfile na rua. Exato, a festa vai acontecer do mesmo jeito, né, Denis? Não, eu tô pela emoção no TD Garden, eu tô pela emoção do 18º título, colocar o Celtics em um degrau sozinho novamente. Mas vai ser, casa. o 18º já vai acontecer. Não. Os últimos títulos, quase todos, né? Acho que com exceção, assim, que eu me lembre. Não foi em casa, pô. Foi tudo fora de casa. Eu queria ver em casa, sabe? Eu vou continuar nessa teoria. Eu acho que, inclusive, o Luka merecia vencer um joguinho, só pra sentir o gol. Não merece nada. Chora demais. Vamos terminar nesse jogo 4. E o Boston, a torcida de Boston merece ter isso de volta em casa. Eu aposto que se você perguntar para o torcedor, você prefere a emoção do jogo 5? Eu perguntei e eu tive respostas positivas. Não. Tudo gente doida. Posso provar. Tudo gente doida. Mas enfim. Posso provar. A Cami, inclusive, um beijo pra Cami do Vai de Camisa, falou, tô nessa de quero varrida, mas também quero vencer em Boston. Seria iconic. Não. Então, assim, eu acho que independente do que acontecer, vencendo tá bom. Eu quero vencer, de preferência amanhã já. Vai lá, Denis. Já ligou pra sua tatuadora? Calma, eu sou cagada. Vamos esperar acontecer, daí a minha tatuadora receberá mensagens. Eu acho que o Dallas precisa de duas coisas principais, eu acho, pra conseguir ganhar o joguinho. Acho que o Luka merece. Eu achei que o Luka merecia uma vitória na final, depois que eu vi o print. Acho que era uma TV de Boston que fez isso, né? Tava rodando no Twitter. Que era ele dando a entrevista embaixo, escrito que ele tinha mais expulsões do que vitórias em finais da NBA. Não tá errado, né? Então, mas eu fiquei com dó, assim. Isso foi aquela cutucada maldosa. Mas real, fatos, não é fake news. Mas eu acho que o que o Dallas precisa fazer, vencer os duelos que eles estão procurando, né? Porque o que eles fizeram ontem foi, já que o Celtics tá marcando a gente de um jeito, que é troca a marcação. O Luka pede um corta-luz, um bloqueio, eles trocam a marcação. Então ele deu, acho que, um arremesso marcado pelo Jaylen Brown o jogo inteiro. Jaylen Brown vai lá, marca ele quadra inteira, tenta roubar a bola, mas arremesso em cima do Jaylen Brown, porque sempre tem um corta-luz e sempre troca a marcação. Ele precisa tirar o Tillman de quadra. Ele precisa obrigar o Mazzulla a olhar e falar, não dá pra deixar o Tillman em quadra, porque toda vez o Luka faz cesta nele. Não foi o caso. Fez uma, tomou toco, o Tillman ainda deu tempo de fazer bolinha de 3. E eu acho que o Dallas precisa punir mais isso, ainda mais sem o Porzingis. Você vai ter que deixar um cara mais assim, tem que ser sofrido ao Horford trocar a marcação. E ontem não foi, tanto contra o Kyrie, contra o Luka, o Horford teve muito sucesso. E não conseguir pontuar no Jrue Holiday faz parte. No Derrick White, tomar toco do Derrick White, quem não tomou? Mas contra o Tillman, o Horford, o Sam Hauser, o Pritchard, eu acho que o Dallas precisa ganhar mais vezes esse duelo para forçar o Celtics a fazer outras coisas e aí abrir espaço para passes e tudo mais. E outras coisas, uma coisa que o Jason Kidd tem falado desde o jogo 1, que é minimizar os pequenos erros. Então, 2 cestas ontem que o Jaylen Brown corta nas costas do Luka, o Luka tá dormindo. Tem aquela que o passe do Tatum pro Jaylen Brown, que passa na frente do Kyrie Irving, ele tá perdido, a bola passa, ele não sabe para onde tá.
Os contra-ataques que a Agatha citou mais cedo, que o Luka cai no chão pedindo uma falta e vira um contra-ataque. Minimizar isso, porque são jogos que, mesmo com o Celtics jogando claramente melhor, decidido por 6, 7, 8 pontos. Então tem que ganhar alguns duelos aí, algumas coisas assim, para ter uma chance. E claro, repetir o grande jogo do Kyrie e essas coisas. Mas a questão é que o Celtics é hoje o time com a maior margem de erro da NBA. Eles podem ter um jogo fraco do Al Horford, eles podem ter o Tatum com péssimo aproveitamento de arremesso, igual foi no jogo passado. Eles podem ter o Porzingis fora e continua com tanta arma, com tanta coisa que dá certo e compensa. Não sei se vai ser o bastante, mas vamos ver. Eu tô curioso para ver como vai estar o ânimo do Dallas. Se vai ser uma coisa de frustração só, tipo, quero ganhar, claro que eles querem, mas quero ganhar porque tô bravo e não quero ser varrido, ou se eles estão jogando ainda com alguma alegria, com alguma consistência, porque senão vai ser um repeteco do primeiro quarto. Vai os primeiros minutos na força do grito da torcida, abre 13 e não dura um período porque os erros vão voltando a acontecer. E Agatha, o que você acha que o Celtics precisa cuidar nesse jogo 4 para não ser surpreendido e fechar essa série em 4-0? Rodrigo, eu acho que é fazer a lição de casa, fazer o que vem sendo feito e continuar focado, né? Não cair nessa pilha de reclamar da arbitragem, não cair na pilha de briguinha ali com os jogadores na hora. É foco no título e só falta um degrau. É isso, minha gente. Então é isso. Foco no título e só falta um degrau. Ninguém vai escutar a Agatha Máximo aqui. A gente não quer saber de emoção nenhuma. Quando puder terminar. Eu sei que eu terei guerreiros comigo. Ah, que guerreiros, pelo amor de Deus. Foco em fechar isso e ir pra casa comemorar, encher a cara e foda-se. Denis, muito obrigada por participar dessa quebra de narrativas aqui. Quero dizer que eu me divirto muito, tá? Cada vez que eu vejo vocês lá, sem paciência, vocês tirando o fone e indo embora. É uma diversão. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada por ter aceitado. Eu prometi para ele meia hora, já faz 1 hora, né? Mas, enfim, acontece. E assim que acontecer, se Deus quiser, acontecerá esse título. Nada, não está vencido ainda. A gente sabe que nunca aconteceu, mas, né? Tá aí, pode acontecer. A gente combina mais alguns episódios para destrinchar esse Boston Celtics e, se Deus quiser, o 18º título. Muito obrigada. Deixa aí seu jabá. Obrigado, Drica. Obrigado, Agatha. Eu tô aqui no Rio de Janeiro porque eu tô fazendo as lives do canal do YouTube da NBA Brasil. Então não é como se eu tivesse muito o que fazer. Se vocês quiserem mais meia hora, a gente fica gravando aqui. Para mim tá divertidíssimo. Parabéns pelo trabalho de vocês também, sempre muito bom. E quando vocês quiserem, off-season especialmente, que a gente tá sempre precisando, né, de temas, a gente conversa bastante. E quem quiser ouvir o Bola Presa, a gente tá fazendo o resumo da rodada lá no YouTube, o canal Bola Presa mesmo chama, no dia seguinte dos jogos, e toda semana tem nosso podcast discutindo playoffs, finais e tudo que a NBA ofereceu a cada semana. Então, brigadão pelo convite, chamem quando quiser, que é sempre divertido. Compartilhem bastante pra gente ter mais um NBA das presas. Bola das meninas. A gente pode cada vez usar um nome diferente. Agatha, recados paroquiais do lado daí? NBB tá rolando, hein? Hoje tem jogo. E não percam, aproveita que hoje não tem NBA e assistam NBB. Pode acabar hoje, não é verdade? Exatamente, pode acabar hoje. Mas tem NBA amanhã de novo. NBA House, toda aquela coisa que vocês já conhecem, mas não esqueçam do NBB. Espero que seja o último dia de NBA amanhã. A gente volta sábado de manhã, provavelmente, né, Agatha, para falar desse jogo 4. Sabe-se lá Deus o que vai acontecer, mas a gente volta. É isso, Denis, muito obrigada. Agatha, muito obrigada. Para quem nos ouviu até aqui, muito obrigada. E vocês nos ouvem, não nos veem, mas nos ouvem no sábado de manhã para falar sobre esse jogo 4. Um beijo.